Porra, vai de novo. Vai. Pera aí, é porque eu esqueci a fala que eu começo falando. Ah, beleza, lembrei. Aqui, nessa aqui, né? É. Tá, então vamos lá, então. Aqui o Brasil fala, aqui o Brasil ouve, aqui o Brasil vê. A voz do povo em um só lugar. Bem-vindo ao podcast do Brasileiro. Ó, pessoal, e hoje com uma entrevista incrível com uma pessoa que é maravilhosa. Vamos falar hoje dela que é mãe, palestrante, advogada criminalista, cheia de histórias. E o restante você vai ouvir agora. Estamos falando com a Karina Aracaki. Boa tarde, Karina, tudo bem? Boa tarde, Fabiano. Tudo bem? Muito feliz de estar aqui com vocês. Pô, coisa boa, viu? Eu tô falando boa tarde aqui, mas de repente você tá assistindo agora de noite ou de dia, qualquer horário. Então, bom, gente, essa é a Karina Aracaki, nossa advogada criminalista. Pensa numa mulher foda. Ela sabe fazer o negócio acontecer e sabe ajudar e resolver os problemas de quem realmente precisa. Karina, como que você tá? Eu tô ótima. Que coisa lutando, boa. né, a cada dia. E é isso, não pode parar. A defesa não pode parar. A defesa não pode parar. Isso. Então, vem cá, me conta um pouquinho da sua história. Eu tenho uma curiosidade muito grande. Há tempos que eu queria ver você aqui com a gente. Certo. E aí, eu fiquei pensando, falei, gente, eu vou perguntar pra Karina, como que começou? Da onde surgiu a Karina Aracaki? Da onde surgiu essa advogada criminalista? Tipo, queria saber da sua história lá atrás, desde o começo. Você é de São Paulo, não? Não. Eu sou gaúcha, nasci em Porto Alegre. Em Porto Alegre? Em Porto Alegre. E vivi em Canoas até os 18 anos. Canoas também? Grande Porto Alegre. Ah, bacana. E aí, de lá, você veio para São Paulo? O que te fez vir para São Paulo, na verdade? A motivação maior, né? Foi que eu era de uma família muito humilde, né? Uhum. Onde morávamos eu, minha mãe, meu pai e minha avó. E nós moramos a vida inteira de aluguel, né? Então, era muito precário, era muito difícil. Minha avó que nos ajudava muito, né? E ela estava muito idosa. Então, né? vocês moravam na casa da sua avó? Ela alugava, né, e vocês dependiam muito dela. Dependia, né? muito. E ela já estava ficando muito idosa. Ela era pensionista, então nos ajudava. E nisso que ela devia ter uns 87 anos. Caramba. Quando eu parei e pensei, eu tenho que fazer alguma coisa pela minha família. É tipo, você viu que a fila estava andando e você estava na fila e você falou, opa, peraí, logo vai chegar a minha vez de ter que ter uma maior responsabilidade, tem que começar agora. Sim, e sem contar que ninguém da minha família podia nos ajudar, ninguém com curso superior, ninguém com uma profissão assim que pudesse, né? Tanto dos dois lados, tanto da minha mãe, né, da família materna, quanto da paterna. Você veio de uma família humilde? Muito Era humilde. muito difícil a condição naquela época? Era muito difícil. E eu tive sempre esse sonho. Mas né? quem que trabalhava naquela época na sua casa? Seu pai? O meu sua pai, mãe? que era vigilante, e a minha mãe, que em razão da minha avó ser muito idosa, a minha mãe, quando nasceu, minha avó tinha 50 anos. Aliás, um abraço aí para todos os vigilantes do Brasil inteiro. Sim. A gente ainda vai trazer um aqui. Gente, podcast do Brasileiro é tudo. Podcast do Brasileiro é todo mundo aqui. Hoje a gente está com a grande Karina Aracaki, que é a nossa advogada criminalista. E agora, Karina, voltando aqui agora um pouquinho, né, a nossa Sim. história. Então, seu pai trabalhava na época? Como vigilante. Como vigilante. Isso. E então a renda maior era da minha avó, porque ela era pensionista, né, da aeronáutica, mas estava uma hora ia acabar, porque nós não somos eternos, né? Então, e a minha preocupação era essa, paralela a um sonho. Eu sempre falei para o meu pai, eu lembro que eu assistia, eu acho que era Gil Gomes, que mostrava São Paulo, Rio Tietê, a criminalidade de São Paulo. Pô, era um ícone, né? Era um ícone. E eu dizia para o meu pai, com 8 anos, papai, eu serei delegada, mas não aqui, em São Paulo. Caramba, então, tipo assim... Foi. Vim pra cá meio que foi uma motivação, então. Foi. Então, de um sonho, que eu já nasci com esse senso, né? Eu sou apaixonada. De justiça e de né, querer pela lutar justiça, e vencer. pela liberdade, né?
entender o ser humano, por que ele comete crimes, o que leva ele a cometer crimes, e também que tudo seja justo, né? Conforme deve ser. E aí, com 17 anos, mais ou menos, eu comecei a trabalhar numa loja, era uma loja de surf, né? E eu gostava muito, né, das roupinhas, então meus pais não podiam me dar, e eu trabalhava na loja e praticamente gastava todo o salário para tirar as roupinhas. Parecido com as jovens de hoje, muitos jovens, né, de hoje em dia. E Pô, que bacana, eu trabalhava bacana. na Visacom lá em Canoas, inclusive um beijão para Fabiana, para o Eduardo e para dona Genesi, que me deram essa oportunidade. Eu era menor e naquela época eu podia trabalhar, né, não tinha problema com carteira assinada. Então, assim, eu trabalhava lá. Mudou muito, né, de antigamente para hoje. Era 16, agora é 18, né? Então tem isso. Então, assim, eu comecei a trabalhar nessa loja e, em paralelo, nos finais de semana, eu trabalhava no restaurante da Eloí, né? E a Eloí, ela tinha, assim, um boteco mesmo. Boteco de praia. Não, era uma cidade, né? Ah. Que tinha um boteco de beira de estrada. Ah, que legal. E foi muito legal, porque eu comecei a fazer esses bicos, né, que hoje eu vou chamar de freelancer, no restaurante dela. Então, eu aprendi a cozinhar. Com 17 anos. Com 17 anos. Caramba. Eu aprendi a cozinhar, eu aprendi a cortar os legumes direitinho, preparar para a cozinheira. Então, nos finais de semana, eu fazia isso. Tipo, isso foi como se fosse realmente um preparo para sua vida. Para minha vida. Né? E eu sempre gostei, né? Na área de vendas, comunicação, na área de vendas, Sim, na loja. muito. E depois a área de alimentação também, né? Sim. E assim, eu comecei a ir para esse lugar nos finais de semana. E ele ficava na beira da estrada e perto também, relativamente, da Refap, da Petrobras, né? E aí, nesse Porque vendia muito. É que lá que o polo petroquímico lá é muito forte, né? Então, lá temos a Refap, né, que é a refinaria Alberto Pasqualini, e também o polo petroquímico. E aí, o pessoal do polo e da Petrobras, eles almoçavam lá, na Eloí. Então, o que aconteceu? Certa vez, o engenheiro coordenador da obra me chamou e perguntou por que eu tinha tão boa aparência, ele acreditava que eu teria estudado, pelo menos até o ensino médio. Por que eu trabalhava ali? Mas naquela época você estava estudando ou você tinha parado? Não, naquela época eu só tinha o ensino médio. Ah, tá. Já tinha concluído, né, com 16 anos, porque eu entrei bem cedo. E aí, o que acontece? O que aconteceu? Ele falou isso para mim, ele disse, olha, a minha secretária, ela está prestes a sair, ela não vai poder continuar com a parada, chama parada. Você não quer ir para lá? E aí você fica esses últimos 6 meses. E depois, de repente, a gente vê se te efetiva, né? Ou não. E eu disse assim, olha, vou ver com meus pais, né? Tudo direitinho. Aí ele falou, tudo bem. E aí eu comecei a ajudar. Fui para sair da loja de surf. Compensava mais trabalhar dentro da refinaria terceirizada. Eu trabalhei esses 6 meses. Você ia trabalhar dentro? Dentro da refinaria, Caramba. da Petrobras, só que terceirizada por uma empresa, né? Que era desse engenheiro, né? E aí, esse engenheiro me pôs para trabalhar, né, secretária dele, tudo certinho lá, tudo com contrato, tudo legalizado direitinho. E aí, no final da parada, acabava também, depois você tinha que ver o que você ia fazer da vida. Né? Era assim. Não te dava medo, não? Tipo, falar, tá, vou chegar aqui, vou entrar, vou ficar 6 meses, mas e depois, mano? Me dava um pouco de receio, porque eu também falava, poxa, eu vou trabalhar no meio de um monte de homem. E aí eu falei, poxa, como é que será que vai ser? Será que eles vão me respeitar como mulher? Será que eles vão achar que eu sou capaz mesmo de fazer esse trabalho, né, dentro de uma refinaria? Porque trabalhar com muito homem tem isso, né? Tem isso. Mais pra mulher que, tipo, querendo ou não, a mulher ela tem que se sentir segura. Sim, sim. Na verdade, todos nós, tanto o homem Todos quanto a mulher, mas assim, existe uma questão de respeito e autoridade. E impor autoridade, além do mais você que era nova, sim, cara, era uma luta, hein? Era uma luta. E aí eu comecei a trabalhar, então, naquele dia a dia ali. E um dia eu fui almoçar, né, no mesmo restaurante da Eloí. Aí você voltou? Voltei lá só para almoçar, mas como funcionária dos clientes dela. Boa. Né? Dá um melhor trato aí. Ela me ajudou muito, ela é muito fofa. E aí, o que acontece?
nesse almoço, eu conheci um homem, ele já tinha 40 anos, ele também era engenheiro. E assim, ele começou a se aproximar de mim. Só que eu era menor, eu tinha 17 anos, né, e tal. Mas ele se encantou. E aí ele começou a... e aí, você vai hoje no Bico de Pão, que era um local lá, era um bar, que era muito legal. Vai fazer isso depois do trabalho. E eu sempre dizendo não, 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 não. Até que o dia ele chegou e disse assim, vem cá, me conta um pouco aí, o que você quer fazer? Você quer ser segurança do trabalho para continuar trabalhando aqui conosco? Eu disse, não, eu quero ser advogada, criminalista ou delegada. Na verdade, estou passando uma temporada aqui. Você já tinha esse sonho? Sempre. E aí ele disse, que legal. E ele falou, e você tem como estudar? Eu disse, não, eu não tenho computador, né? Eu não tenho como pagar a faculdade, porque aqui... No Rio Grande do Sul é muito cara, só tem a PUC, só tem a Uniriter, e vai passar de R$2.000, como se eu ganho... Naquela época devia ser uns R$700, eu acho, o salário. Era bem diferente, né? Isso, era bem diferente, 2007, isso. E aí ele disse assim, então vou fazer o seguinte, eu vou lhe dar um computador e você vai estudar e vai tentar passar na Federal. Caramba. Aí eu disse, não, mas esse computador vai me comprometer alguma coisa? Porque... É porque assim, eu não quero nada mais do que uma amizade. Até porque ele tinha uma filha da minha idade na época. Você imagina, caramba, né? Imagina. E eu falava, vai ver, esse cara é casado lá na cidade dele, né? Ele era de Santa Catarina. E daí ele disse, não, eu vou te dar de coração. Então, talvez ele te viu como alguém que tinha um futuro, sim, mas faltava algum incentivo. Então, talvez ele viu ali você e falou assim, caramba, eu vou ajudar porque sim, ela merece. E ele falava assim, você tem muita semelhança física com a minha filha e eu penso, se ela precisar, se ela é privilegiada, ela não precisa. Pô, que legal. Então, foi bem bacana. Essa pessoa, muito legal. Infelizmente, não posso falar o nome dela, né? E aí, o que acontece? Mas eu agradeço muito. E ele levou um computador para mim. É bom. Agradecer é bom, porque, tipo... Muita gratidão. Gratidão. Muita. Eu acho que na vida tudo é gratidão. Quando você é grato, quando você é uma pessoa do bem, as coisas fluem tão fácil, tão rápido. E talvez é isso. Talvez você queria e falou assim, vai dar certo, eu tenho fé. E você colocou tanta energia naquilo ali e você focou e de repente alguém te notou e alguém te viu. Falou assim, não, pô, peraí, tá faltando isso daqui. Então e era o que eu pedia nas minhas orações. Eu falava assim, Senhor, eu sou tão esforçada, eu só preciso de uma oportunidade. Só isso que eu quero. Que alguém possa me ajudar. Porque daqui a pouco a minha família não vai ter como se manter, né? E foi isso. Pesava muito na época? Pesava muito, muito. Porque... tudo era muito restrito, muito difícil. A realidade que você vive hoje é a mesma realidade daquela época? Não, totalmente diferente. Sério? Totalmente. Nunca imaginei, nunca. Tipo, o sucesso que você atingiu hoje, você tinha noção que naquela época você ia atingir tanto sucesso igual é hoje? Eu acreditava, mas quando começou a acontecer, eu falei, sério, tá acontecendo isso comigo? Sério? Porque a pessoa acredita, né? Você tem a fé, você tem a força. Só que você, quando acontece, você fala assim, meu Deus, isso está acontecendo comigo mesmo? Né? Você fica até perplexo. Sem saber, sim, né? Assim, sim. Você fala, caramba, peraí, tá indo tudo muito rápido. Sim, porque, assim, pra quem te conhece já, pra quem não conhece também, pessoal, depois segue o Instagram dela, vou deixar aqui pra vocês, tá? A Karina, ela é uma grande advogada, tá sendo muito conhecida no meio agora. Então, assim, ela tá vindo de uma ascensão muito grande e tá sendo espetacular. Então, assim, a gente não poderia deixar de passar essa oportunidade de ter ela aqui com a gente. Então, assim, eu tô muito feliz. A gente falando de gratidão também, eu tô muito feliz, tô muito grato que você tá aqui hoje com a gente, porque, assim, é muito bom ter grandes referências, pessoas que trilharam um caminho não só de sucesso, porque assim, todo mundo que tem um caminho de persistência, porque todo mundo que tem um sucesso hoje, ela teve uma luta lá atrás. Sim, todo mundo que buscou aprender, a se aperfeiçoar e crescer, ela teve uma luta lá atrás. Ela veio lá de trás, veio galgando assim, ó, passo a passo, muita dor, muito choro, muitas adversidades. Muitas adversidades e
e ver esse sucesso e as pessoas olharem assim e falar assim, meu amigo, tá no sucesso porque já veio assim, já veio de família. Não, e vendo a sua história, sabendo que você, veio lá de trás, veio de uma família humilde, de um pai trabalhador, né, de uma avó que cuidava da família, virou a matriarca ali, né? Da minha mãe que não podia trabalhar, né? Porque tinha que cuidar dela. Cuidou até o final, até o último dia. Que legal. E assim, o bacana, né, voltando lá na história, é que esse computador foi a chave principal para eu vir para São Paulo. Sério? Tipo, foi o... Sério, foi. Por quê? Ele me orientou que em São Paulo, como ele trabalhava muito aqui em Paulínia, que é a outra refinaria, ele disse que em São Paulo as faculdades eram mais baratas, eram muito mais em conta. Ele falou, pesquisa o nome de uma faculdade, chama Unip. E você vai ver que lá você vai conseguir pagar. Só que assim, estuda primeiro, tenta na federal. Se não der, você vai depois. Aí eu disse, tá bom. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Não te dava medo? Assim, você pode pesquisar uma mais barata e ir pela mais barata, certo? Sim. E se formar, e tentar lutar para se formar, trabalhar e se formar. Sim. Mas uma universidade federal, às vezes as pessoas falam assim, mas é uma universidade que você não paga, só paga os livros e tudo mais. Engano. Cara, mas você tem que se manter, você tem que sobreviver. Não pode trabalhar. Já começa por aí. Que não tem tempo. E eu não podia deixar de trabalhar. Essa era a questão. Então, eu falei, eu vou arriscar. Eu tinha tanta convicção de que eu, como profissional, não interessava a faculdade que eu ia me formar, eu ia dar certo de qualquer maneira. Caramba, você até já tinha isso já. Na Uni, qualquer coisa. Não tinha problema para mim. Pode vir qualquer uma que eu encaro tudo. A minha OAB vai ser igual dos outros advogados. A mesma carteira vermelha. E eu falei, é com ela que eu vou trabalhar. Então, assim, eu pensei muito nisso. Então, o que eu fiz? Eu olhava um dia, a gente muito triste, né? Porque a minha avó já estava ficando mais debilitada, já começava a diabetes, aí tinha que controlar essas coisas. Eu olhei para aquele computador, era da Dell, computador caríssimo na época. É verdade. Ele deu o melhor computador. Se o pessoal soubesse como que era caro e como que era difícil ter acesso. É muito difícil, não tinha internet. Eu tinha computador e não tinha internet, para você ter uma ideia. Porque era discada e nem para discada tinha. Rádio e tudo mais. Certo. E aí eu disse assim, eu vou vender esse computador. Eu vou fazer 18 anos na semana que vem. Eu vou vender esse computador e eu vou para São Paulo. E lá eu vou morar numa república, vou me manter durante até 3 meses, eu arrumo emprego. E eu vou estudar na Unip, nem que seja que é 300 e pouco por mês. E aí, eu falei para minha mãe, chamei minha mãe e disse assim, o seguinte, mãe, eu vou vender esse computador. Ela, minha filha, por quê? Não tem utilidade agora aqui, mas vai ter. No futuro. Quando eu pegar o valor dele e eu fizer acontecer. Ela disse, minha filha, pode ir, porque eu confio na educação que eu te dei. Meu pai é a mesma coisa. Então, assim, o que aconteceu? Eu fui lá na Eloy, voltei lá, e aí eu falei, eu não posso vender para uma pessoa que conheça, né, a pessoa que me deu, porque vai pegar mal. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vender para outra pessoa, de outro grupo, de outra empresa. Daí tinha uma empresa de tecnologia que os meninos iam lá almoçar, e eu ofereci para eles. Então, você usou a Eloy como ponte, né? Falou, amiga... Falou isso, patroa, que eu sou agora cliente. Me ajuda aqui a vender um computador. E lógico, não tem problema. Uma pessoa muito tranquila. Aí eu disse assim, ok. Daí, falei para ele disse, compro. Só que eu não vou pagar o quanto que você pagou. Você pagou 2.700. Eu disse, eu ganhei. Ele, não é roubado não, né? Eu disse, não. Porque não era normal a pessoa ter um computador. Aí eu disse, não é, tem nota, tá tudo lá em casa. Você vai lá ver? Ele disse, vou. E o bairro era perto, né? Inclusive, um beijo ao pessoal do Matias Velho, que eu vim da comunidade. Eu sou de comunidade, tá? Matias Velho, um dos bairros mais simples, né? Lá de Canoas. Então, assim, o que acontece? Ele chegou lá e ele comprou. Só que ele pagou, assim, o computador valia 2.700, ele pagou 1.600. Aí eu disse assim, tá, mas é em dinheiro? Ele meio que barganhou para tentar pagar metade do valor. Sim. Aí eu disse, pode levar. Você vai me dar em dinheiro agora? Ele falou, vou lá sacar. Não tinha Pix, não tinha essas coisas. Ele foi lá, sacou, levou lá. Falou pra minha mãe, tô levando o computador dela, porque ela me vendeu. A minha mãe tá, ok, tudo bem. E levou. Ele chegou lá com o dinheiro em espécie. Em espécie, levou o computador.
Oi, R$ 1.600 na R$ 1.600 lá naquela época, 3 salários mínimos, eu acho. Pô, era aquele tanto de dinheiro, né? Sim, muito. Eu me senti rica. E aí eu disse assim pra minha mãe, eu vou lá na rodoviária e vou comprar passagem. E eu vou para São Paulo amanhã. Porque aí eu já tinha feito 18. Quando eu consegui vender o computador, faltava uma semana quando eu decidi vender. Quando eu vendi, já tinha 18. Aí ela disse assim, ok, tudo bem, minha filha, eu só vou ficar aqui orando, eu e a vovó, papai, tudo certo. Ok. O que eu fiz? Fui lá me despedir de todo mundo correndo, fui nos meus avós, fui em tudo certinho. Ok. Peguei e fui para a rodoviária. Comprei a passagem. No outro dia tinha que embarcar. Ok. Aí arrumei lá uma mala preta que eu tinha grande. Coloquei tudo dentro. Então, peraí, foi do nada? Do nada. Você falou assim, vendi agora, de repente, no outro dia, você já comprou a passagem, uma semana depois... Veio aquela decisão. Sabe quando vem aquilo? Tipo, vai logo, vamos lá. Faz acontecer. Você estava determinada para fazer acontecer de verdade. Pra fazer acontecer. E aí, eu peguei R$ 300 e pus na minha mala e o restante que havia sobrado, porque eu comprei a passagem, né? Eu acho que deve ter sido uns 950. Eu deixei na minha bolsa. E aí, embarquei no ônibus, né? Bolsa essa que não era essa, né? Que não era essa. Inclusive, essa bolsa eu ganhei da Carmen Stephens, do Rio Sul, do pessoal lá. Um beijo para vocês. Falaram olha, você merece, você vai no podcast, a gente vai te mandar uma bolsa. E eu agradeço muito ao Mauro Rangel, o Henrique Camisão e a minha consultora maravilhosa, Rosana. Tá? Essa bolsa é da Carmen Stephens, melhor marca feminina que tem. É por isso. Tá vendo? É por isso que eu quero ter uma advogada criminalista algum dia, de repente. Não que eu não cometa algum crime, mas né? Olha, tá vendo? Tem patrocínio, gente. Tem patrocínio, vale a pena. Gente. Sim. É muito beijão. Bom, né? Carmen Stephens do Rio Sul. Então, assim, cheguei em São Paulo, né? Com a minha mala, com uma bolsa roxa e um escarpão roxo. Achando já que... de escarpão, já... Você já era advogada já antes de sair. Não, achando que a moda era essa aqui. E aí, de calça jeans, né, tudo. Cheguei na rodoviária. Tipo, 18, né, na verdade. 18. Né? 18 anos, um sonho, uma rodoviária. Um celular. Um celular, o dinheiro no bolso. E uma vontade de crescer. E um start na nova vida. Exato. Isso mesmo. E aí, eu cheguei na rodoviária... E falei, eu preciso lavar o cabelo. Porque meu cabelo já era maior ainda do que agora. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Sim. Antes de você vir para São Paulo, você já tinha ido em alguma outra cidade, assim, Não. viajado? Não. Não? Não? Não. Tipo, você foi sozinha a primeira vez? Pra você ter uma ideia, eu fui pra praia a primeira vez, eu tinha 16 anos. Que eu conheci o mar, lá em Tramandaí. Lá na Praia Azul, eu acho, também. Foi algo assim. Que era perto de Torres, aqueles lados lá, era Tramandaí, daí depois ia para Praia Azul, depois Torres. Eu fui com 16 anos, eu não conhecia o mar, porque eu via todo mundo viajando no final de semana, nas férias, e a gente não podia. Eu ficava em casa. Caramba, que história. Certo. Ficava em casa, só estudava, fazia handball, fazia boxe na academia do Átila. Um beijão, Átila, meu treinador. 8 anos, fiz boxe com ele. Então, assim... Eu vivia para trabalho, academia e conversar com os meus pais à noite e assistir a novela da Globo. Era assim. Eu não tive infância, não tive irmãos. Mas vem cá, me conta aqui. Sim. Como que é se aventurar? Tipo, você tinha algum conhecido aqui em São Paulo? Ninguém. Alguma referência? Conhecia algum bairro? Não, nada. Zero? Conhecia de ouvir falar na 25 de março, que foi onde eu fui a primeira vez. A famosa 25, né? 25, tem o Braz. Não conhecia nada. Eu saí, sabe aquela história de Canoas para o mundo? Foi assim, eu saí de Canoas e vim para São Paulo. Sua história me lembrou agora um livro que eu li, do Paulo Coelho, que chama... Pô, agora fugiu a cabeça aqui, eu vou lembrar o nome do... O Alquimista. O Alquimista. O Alquimista. É Perfeito. que ele sai ele tem um sonho, um desejo, e de repente ele sai para o mundo... E aí o restante tem que ler o livro, gente. Lê esse livro, que ele é maravilhoso. Indico super. Já li. Chegou a ler, né? Nossa, Sim, ele é maravilhoso. Muito, muito. Então, assim, e aí quando eu cheguei com o meu look, né? Eu falei,
eu vou... Só queria lavar o cabelo. Eu quero lavar o cabelo, meu cabelo era comprido, então era difícil de arrumar. Pra eu arrumar um emprego, né? Ah, então você já veio, tipo assim, já falou assim, mano, já vou... Não, já vou no emprego primeiro. Depois a gente vê a faculdade, que a faculdade vai começar em julho, né? É legal. Aí eu falei, primeiro emprego. E aí eu fui e falei com uma moça da malharia, né? Ela disse, não, tem uns maleques, você pode deixar a mala lá, ó, e tal, R$10. Vai lá, fala com a moça. E no Shopping D tem salão de cabeleireiro. Só que você vai ter que atravessar aqui, ó. Eu disse, tá, ok. Normal, tudo bem. Fui lá, deixei a mala, conversei com a mulher. E ela disse assim, moça, você tá de salto alto. São Paulo é muito ruim de andar de salto alto, viu? Ela brincou comigo, isso... Tem um sentido depois que foi o que fez ela lembrar de mim. E aí, eu deixei a mala, atravessei. Para poder ir no salão. A Marginal Tietê por cima aqui. Quando eu tô chegando no Shopping D, porque eu cheguei de manhã, então já ia abrir às 10. Quando eu cheguei, perto da grade de entrar no Shopping D, vem um moço com a camiseta do São Paulo. Não era do Corinthians, viu, gente? Era do São Paulo. Boa. E me assaltou. Sério? Sério. Como assim? Levando tudo, levando a bolsa roxa, que lá dentro constava a minha carteira de trabalho, que tinha meus registros. No primeiro dia de São Paulo? Primeiro momento. E levou meu celular, que meu tio tinha me emprestado, levou a minha carteira de identidade, né, o RG. Ou seja, eu estava em São Paulo, estava sem identificação. E o dinheiro, R$950, mais ou menos. Caramba, você perdeu tudo no primeiro dia. Eu perdi tudo na hora que eu cheguei. Tudo. E aí... Isso não te deu um desespero, não? Me deu um desespero, eu disse, eu vou ter que voltar. Eu só tenho R$300 lá na mala. Você vê que Deus faz tudo certo, porque aqueles R$300 ficou na mala. Você tinha separado. E pelo menos era uma oportunidade até mesmo de voltar para casa com aquele dinheiro. Não deu tempo nem de você alugar um espaço para você. Não, porque eu inventei de lavar o cabelo. Caramba. E isso fez com que eu perdesse tudo naquele momento. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Agora é uma pergunta assim, meio que... Tá. Vamos lá, meio que polêmica um pouquinho. Você foi assaltada, mas hoje você é advogada criminalista e defende, às vezes... Sim. Vários tipos de pessoas. E aí? Tipo, não te deu raiva, te deu ódio? Ou naquele momento, você acredita que não? Me deu desespero, não dele ter levado as minhas coisas, pelo fato da subtração, da conduta dele. Você acredita? Eu entendi. Ele devia estar precisando. É difícil isso, mas eu entendi. Só que eu entendi que era um sinal para, tipo, e aí, agora? O que você vai fazer? Entendeu? Caramba. Tipo, agora é a decisão da sua vida. Ou você vai encarar essa cidade enorme... Ou você volta. Mas eu não fiquei com raiva do moço. Entendeu? Ele é ladrão. É o que ele faz. Entendeu? Mas o que ia... naquele momento, que rumo ia levar a minha vida. O que importava para mim era a minha vida. Tipo, o assalto te deu um impacto para você. É isso que eu vou encarar aqui. Tipo assim, como se fosse um aviso. São Paulo não é para amador. É isso daí que você vai encarar. Entendeu? E eu, ok. Retornei para a rodoviária. Fiquei muito desesperada. Muito. Voltei lá no Malex e a moça lembrou de mim por conta que ela tinha feito aquela piada comigo. Porque o ticket do Malex, o moço levou. Cara, além dele roubar o dinheiro, ele falou, pô, passa o ticket aí também. O quê? Passa o ticket. Faça isso aí, que eu não sei o que é esse negocinho branco aí. Mas quase deve dar dinheiro. Aí. Dessa ceia aí que lá tem mais dinheiro. Caramba, meu. Foi verdade. Nossa. E foi isso. E aí... eu disse pra ela, só preciso pegar um negócio aí dentro da minha mala e eu vou deixar a mala, porque não tem pra onde levar. Ela disse, não, tudo bem, eu te faço um ticket novo. E você pega... Sabe o que eu fiz? Eu falei, agora é tudo ou nada. Eu vou pegar os R$300 e o meu único documento, minha certidão de nascimento, que graças a Deus estava na mala. Eu peguei minha certidão de nascimento, eu peguei os R$300, peguei o ticket... peguei uma outra bolsinha que tinha lá. Falei, vou para 25. Do mesmo jeito, e lá eu vou ver o que eu vou fazer.
E aí eu tava descendo ali para ver como é que fazia, que eu nem sabia como que fazia, né? Para ir para 25, eu achei que existia uma estação chamada 25 de Março, mas não, a moça me falou, não, é São Bento o nome, moça. Aí eu disse, ok. E falei com um policial militar. Eu disse, olha, eu preciso fazer um BO, boletim de ocorrência, porque eu fui assaltada e tem documento lá. E ele disse, moça, aqui você não vai fazer, você vai ter que ir numa delegacia da Polícia Civil, né? Tem E ele me falou ainda assim, aqui é São Paulo, moça, é assim mesmo. Caramba. Foi que ele me respondeu. O policial militar te respondeu dessa Sim, ele viu maneira. que eu não era daqui, né? E me respondeu isso. Porque, querendo ou não, é muita gente, o fluxo é muito grande. É São Paulo, a comum, gente né? tá Hoje em falando, dia, né? Pô, dependendo do dia, dá 1 milhão de pessoas. Sim, é muita assim. gente. E, inclusive, a 25 era muito mais lotada naquela época. Hoje não é tanto como porque era. Hoje é mais Depois online, da pandemia né? deu uma caidinha também. Mas é porque hoje em dia, se você parar pra ver, tem muita compras e vendas online. Online, então E acabou cresceu bastante. dividindo, né? É. Um pouco. E aí eu fui, desci na São Bento, né? Aí o moço falou lá que era na Porto Geral, as ruas, né? Tá, não te deu medo, que não, de tinha andar? as lojas, que Não eu te queria deu trabalhar medo, numa loja, né? Que eu sabia só o que eu sabia fazer. Ou então cozinhar. E aí eu disse assim, vou descendo aqui, vou perguntando todo mundo, currículo. E eu tipo, pô, é verdade, né? Eu tenho que ter currículo, né? Pô, recém 18 anos, não tinha nada, acabou de ser assaltada. Falou, e agora? Tá tudo, Eu tudo perguntava pra ferrado se a vendedora mesmo? precisa, mas tem que deixar o currículo, né? Aí, meu Deus. Aí eu fui descendo. Não sei como, mas eu fui parar no Parque Dom Pedro. Uma ruazinha ali de trás que levava ao Parque Dom Pedro. Eu vi um restaurante, eu disse, pô, para eu começar a trabalhar hoje, eu não tenho o tal do currículo, eu vou fazer o seguinte. A chance é agora. Eu vou pedir num restaurante, de repente eles precisam de alguém. Quando eu entrei, daquele jeito que eu estava, eu acho que o moço achou, essa menina não deve bater bem na cabeça, né? Eu falei que eu sabia cozinhar, o moço assim, você? Tipo, 18 anos, a menininha ali. Sim. E eu disse sim. E ele, não tem não. Tem. Aí eu tava saindo, uma senhora me puxa pelo braço. E disse, senta aqui, moça. Bem decidida, assim. Dessa forma. Senta aqui, moça. Aí eu disse assim, sim, senhora. Tudo bem? O que aconteceu? Não te deu medo, não? Tipo, não, ela assim, estava sentada. Eu tô vivendo 1001 histórias no primeiro dia No de primeiro São dia. Paulo. Caramba. No primeiro dia. Muita emoção, né? Muita emoção. E aí eu disse assim pra ela... Eu olhei pra ela e disse, nossa, que senhora agradável, né? E ela me perguntou, você tá bem? Eu disse, tô. Ela, por que você quer emprego num restaurante se você tem tão boa aparência? Mesma coisa que eu lembrei, que o moço falou lá atrás, que me levou pra Petrobras. Eu disse assim, é que eu cheguei em São Paulo hoje e eu fui assaltada. E o meu sonho é fazer direito aqui, eu tenho que estudar, então eu vou encarar. Ela, moça, esse lugar aqui é o lugar mais perigoso que você possa imaginar. Aí eu tô conversando com ela, daqui a pouco veio um monte de cara, abriu uma van que parou no farol e começou a roubar as caixas. Caramba. E ela tá vendo aí, que naquela época eles faziam muito isso, né? Paravam no farol, eles mandavam o motorista abrir a van e eles iam tirando as mercadorias. E pondo no outro carro. No outro lugar. E da hora aconteceu, entendeu? É porque é muita história aqui de São Paulo. Muita. Eu já vi muita história da 25 ali, que assim, muita gente ganhou dinheiro, mas também muita gente já passou vários perigos ali. Muito perrengue ali, muito. Caramba, e tipo, ela conversando com você, falou, olha pra direita, e de repente você olha, o quê? E aí, falou, e acontecendo. E eu, meu Deus, São Paulo deve ser horrível. E aí, ela falou assim, eu contei a história, ela falou, olha bem pra mim. Cadê sua certidão de nascimento? Aí eu peguei e dei pra ela. Ela disse, você tem quanto? Eu disse, eu tenho R$300, é o que eu tenho. Eu não sei o que eu vou fazer. Eu queria tomar um banho, queria fazer alguma coisa, meu Deus. Minha mala tá lá na rodoviária e tal. Aí ela disse, olha, não sei se eu tô fazendo certo, mas você é do Sul, meu marido também é de Porto Alegre. Olha, que legal. Ele é gaúcho. E eu acho que ele chegou também, assim, na mesma situação que você aqui em São Paulo. Assim, querendo uma oportunidade. Eu já sou paulista. Eu tenho uma filha que também se chama Karina. Olha. Tem 25 anos, é jornalista.
e um filho que tem 24, eu acho que eu digo tinha naquela época. E eu sinto que eu não devo te deixar. Eu sinto que eu tenho que te levar para minha casa e cuidar de você. Quando ela falou aquilo... Peraí, ela falou pra você ir pra casa dela? Pra casa dela, que tinha lugar lá para ficar. Caramba. E ela disse, então, hoje à noite você vem, que eu vou falar com o meu marido. Eu tenho certeza que vai dar certo. Tipo, ela te pegou como uma filha. Foi. E aí eu disse assim, tá bom. Ela só falou assim, você vai estudar. Porque meus filhos estudaram e você vai ter que estudar também. Caramba, que... Aí eu disse, sim. Tia Jandira, minha madrinha Jandira. Ai, muita gratidão por ela. Ninguém faz isso, ninguém faz o que ela fez. Caramba, que legal. E tio Eloy também, a Karina, o Digo, a Maiara, me acolheram como irmãos, né? Jandira, ela é daqui de São Paulo. Sim. Jandira, ó, um beijo pra você. Tem o Muito galardão bom já. Isso, hein? Já tá isso certo aí. o galardão dela lá. Dela e de toda a família dela, com certeza, que ninguém se opôs, né? E tudo isso no primeiro dia de São Paulo. No primeiro dia. Aí eu falei pra ela que eu tinha que buscar a mala. Ela disse, não, tudo bem, isso é de menos. Aí eu cheguei na casa dela, ela morava na Vila Monumento. E assim, detalhe, ela morava de aluguel. Então, quem quer ajudar, ajuda. Entendeu? E quem menos tem é que ajuda. E ela me dizia uma coisa que é tão linda, e eu levo isso para minha vida. Ela falou, quando você tem, não é ajuda, porque você não está fazendo sacrifício. Então, você ajuda quando você não tem. Aí ajuda. Porque você divide o pouco que você tem. Então, ela dizia para a gente, se a gente tiver um pão, nós temos um pão. Nós todos aqui temos um pão. Não tem problema. E quem divide multiplica. Isso. E aí eu fui morar na casa dela, né? E aí no terceiro dia, salvo engano, o Gaúcho, que é o... Obrigada, Gaúcho. O outro vizinho que também era do sul, que morava na nossa rua, foi lá no... Nem como precisa ele era o único que perguntar, tinha né? Gaúcho, carro, né? o Gaúcho foi lá buscar a mala, né? Com o Santana 2000 dele. Maravilhoso que ele tem até hoje. E foi buscar... Isso em 2007? Em 2007. Pô, de Santana em 2007, hein? Porra, E Gaúcho, era lindo. você tinha o carrão, hein? É, o Gaúcho, muita gente boa, gente. Maravilhoso. E amigo do tio Eloy, que eu chamo de tio, né? E aí... O Eloy, que é o esposo... É o esposo, isso. Esposo da Jandira. Da Jandira. Isso. Eloy, um grande abraço pra você também. Que coisa linda, hein? Essa história de vocês aí, Sim. poder ajudar o próximo. Isso é muito bonito. Muito, muito. E aí eu segui na casa dela. No quarto dia, tinha uma loja na mesma rua, né? Que chamava Dona Cota. Cota. Dona Cota. Era o nome da loja. Dona Cota Boutique. Existe até hoje, gente. É na Carlos Sampaio, vamos lá. Perto da Paulista. E a dona da loja conversando com a que eu chamo de prima, que é a Karina. A Karina comentou com ela. Olha, tem uma gaúcha lá em casa, também é Karina, e ela tá precisando de emprego. Caramba, e a que Sabrina legal. disse, traga a gaúcha aqui que eu quero conhecê-la. A Karina, que é filha da Jandira. Filha da Jandira. Da Jandira. Caramba, então a família inteira te acolheu. Sim, o Digo me deu o primeiro celular. Obrigada, Digo. Rodrigo Spedanieri, dono da ADR Company. Ele é publicitário, quem precisar. E assim, ele me deu o primeiro celular, porque ele trocou e ele já me deu. No terceiro dia que eu tava lá, ele me deu um celular. Caramba. Sério. Eles arrumaram tudo pra mim. Tudo. Caramba. Tudo, sério. Tipo, você perdeu aqui pra poder ganhar o triplo lá na frente. Porque você ganhou praticamente uma família. Ganhou uma família, você ganhou tudo. Sim. E no seu primeiro dia, tipo, você perdeu tudo que você tinha. Sim. E no Passado horas, Deus te deu um Deus triplo, restituiu assim, ó, muito mais. Muito mais. Em abundância. Em abundância. Caramba, que legal. Muito. E aí a Sabrina Rosseto, que é a dona da boutique Dona Cota, me contratou. E eu falando com a minha mãe do fixo da Jandira. E aí a Jandira falava pra ela, sua filha tá aqui em casa, eu aluguei um quartinho pra ela, tá tudo bem, viu? E minha mãe não sabendo do assalto. Peraí,
Tá, mas você chegou a ligar pra sua mãe do seu celular Do novo? orelhão. Não, Ah, do orelhão. Do orelhão. Porra, era muito bom o orelhão, Do né? orelhão. Nossa. Depois do fixo da Jandira, né? Poxa, ó, eu lembro que ficava filas, assim, gente, e tinha gente que ficava meia hora no telefone, Sim. enquanto 4, 5 pessoas na Não, fila. eu tava tipo, ligando lá do esperando. Parque Dom Pedro, né? Então imagina a fila que eu pegava. Do orelhão do Parque Dom Pedro. E era perto lotado. do terminal. Sim, muito. E eu esperava pra falar com a minha mãe. E o povo acelerando atrás, né? É tipo Tipo, uma vamos central, logo é com igual essa aquele filme conversa da história aí. do Central do Brasil, né? Bem Central aquilo do ali. Brasil, era Tá. isso. E aí, estava muito feliz, né? Aí, porque comecei a trabalhar, estava num bairro bom, não corria risco, né? Imagina, eu morava na Vila Monumento, né? Na casa da Jandira, uma casa rosa, que eu amo aquela casa, gente. Tem muitas lembranças boas. Então, assim, dali começou, né? Começo a trabalhar, vou ver faculdade em julho, aquela coisa toda, né? E a Jandira disse, deixa esses R$300 aí com você, que você vai precisar para se alimentar, para fazer alguma coisa. Ela não Deixou cobrou você nada. guardar o dinheiro. Não. Ela falou, quando você receber, você me dá uma contribuição. Eu disse, ok. Aí, passado. Aí eu comecei a namorar. Ainda comecei a namorar, né? Na segunda semana. Com uma pessoa que a Jandira conhecia. Isso com quanto tempo de São Paulo? 2 semanas. Duas eu semanas. acho que 2 semanas. Mas você já teve namorado lá em... Lá tive. Ah, tá. Tive um namorado que, inclusive, a família dele falou que não era pra ele namorar comigo porque eu era muito pobrinha. Sério? Sério. Caramba. E daí não seguiu o namoro. Mal sabem eles hoje, hein? Sim, mas tem... Não vou falar da história porque... Tudo bem. Aí, né? Então, assim... E ele não casou até hoje, tá? Existe muito isso, Ele não casou até hoje. Ele não casou não, até eu hoje? acho que ele ficou frustrado de alguma forma, né? Porque a família não deixou. Caramba. E aí ele ficou na Mas dele ele ainda lá. sente amor ainda. E assim, o problemático, na verdade, era ele, né? Depois a família deve ter entendido, né? Que o problema não era ele ter casado com uma... Ou ter namorado, né? Porque era namoro naquela época, né? Com uma pessoa pobre, da Matias Velho, porque ele morava no centro, num condomínio luxuoso. Então, eu acho que a pessoa entendeu, as pessoas da família entenderam que o problema não era esse, né? Que o problema estava com ele, talvez porque ele que ficou naquela situação de estagnado. Mesmo, assim, ó... lá no Sul, mesmo você sendo loira, jovem, bonita, mesmo isso, naquela época existia muito preconceito sobre a questão de Sim. financeiro. Sim, porque a família dele era muito rica. Não era assim, somos bem de vida, não. Era uma família muito rica. Uma família conhecida, dona de quase todo o... Lá a gente fala calçadão, porque no centro, né, tem os prédios que tem os comércios. E eles eram donos de basicamente tudo aquilo ali. Então, para eles era... Eu acho que eles se chocaram com a situação. Com alguém que tivesse o mesmo eu até padrão. entendo. Entendi. Né? Porque era discrepante, né? Entendeu? Entendi. E aí eu disse, não, ok, tudo bem. Aí, inclusive... Quando eu vim para São Paulo, eu não falei mais com ele, né? Foi bom, né? Até que eu não falei. Então, eu comecei a namorar e logo em seguida, eu comecei a faculdade. E logo em seguida, o que acontece? Começou a faculdade de Direito. De Direito. Na Unip. Unip. E eu já achava, nossa, eu tô na Unip, meu Deus. Eu tô namorando a Unip há um ano. Não, e eu olhava aquela antena em cima da Unip, aquele prédio espelhado, maravilhoso. E nossa, eu ficava muito feliz de ter aula com todos aqueles professores maravilhosos. E eu estava vivendo realmente, né, o meu sonho. E uma coisa muito interessante é que eu acredito muito em vocação. Que quando eu ia nas aulas, tudo aquilo que os professores falavam parecia que eu já sabia. Caramba. Tipo, você já Principalmente de direito penal. Era a parte que você já tava ligadinha ali já. Constitucional. Eu falava, gente, mas isso faz muito sentido, eu já sabia. Você estudava muitas horas por dia? Não, nunca precisei estudar muito, graças a Deus. Tipo, você foi aquela meio Eu pegava na aula. Na aula você gostava de debater com o professor. Raciocínio rápido, assim. É porque entendeu? existem várias metodologias, né? Sim. Que cada um se Cada um aperfeiçoa tem, minha alguma audição e visão, né? Entendi. Então, não tanto de leitura, mas de percepção, de captar pelo som, né? A pessoa me explicar, dar exemplos. Então,
Mas E aí, é o método que eu uso quando eu dou aula. Eu dou aula às vezes e eu faço isso. Eu também... Na verdade, às vezes não é nenhuma palestra. Eu sou o suporte de algum professor, né? Então, eu trabalho esporadicamente, né? Eu não sou professora de nenhuma faculdade, não sou titular, mas eu sou auxiliar às vezes. Então, às vezes, quando falta, o professor precisa faltar, ele diz, olha, né? Vai lá. E eu consigo, né? Eu tento passar essa didática. Mas aí, quando você estudava, você já estava namorando, você estava estudando, você estava com uma família que te acolheu. Sim, estava tudo ok. E você estava trabalhando também. Sim. E como que você conseguia unir tudo isso? Tipo, trabalho, escola, faculdade, né, na verdade? Sim. Trabalho, faculdade, namoro. Como você conseguia acho que eu dividia tudo isso? em caixinhas, como eu sempre fiz, né? Agora eu estou no trabalho. Agora eu estou na faculdade. Então, eu vou me dedicar no ambiente onde eu estou. E, como meu namorado, na época, ele morava na Zona Norte, ele vinha só no final de semana, né? Então, a gente separava tudo direitinho para dar certo. Só que aí, no decorrer, o que aconteceu? Eu engravidei. Caramba! Sério. Desse namorado. Desse namorado. E a gente não se dava bem. Depois, né, a gente começou a perceber que a gente não se dava bem. Então, o que aconteceu? Eu até fui morar na casa onde ele separou pra gente, que era muito boa, muito legal. Ele tentou realmente, na época, fazer montar uma estrutura, né? Ali direitinho. Só que a gente passou a não se dar bem. Problemas, né? Isso quando você já estava na gravidez, vocês já não davam tão bem? Ou antes vocês já tinham Não, eu acho que quando eu fiquei grávida... Tipo, foi meio que um baque, ser jovem. Aí eu acho que ele também ficou meio assim... Não sei, né? A família dele ficou. Então, assim, o que aconteceu? Eu falei pra Jandira, pra minha madrinha. Madrinha, eu estou grávida. E ela falou... Então, agora? Você tem que ver o que vai acontecer aí. Eu disse, não, eu vou morar com ele para não te dar trabalho, claro, né? E ela não vai parar a faculdade. Eu disse, não, só quando a barriga estiver muito grande. Porque naquela época... Bom, você vê hoje o pessoal aqui em São Paulo tem filho com 38, 40 anos. Agora, você imagina naquela época eu indo de barriga para a faculdade. É porque antigamente muita gente... Eu era muito nova, né? Às vezes, uma pessoa lutadora... com 18 anos, 19, 20, antigamente 16, 15. Aí eu já estava com 20 anos, né? Tanto que ele nasceu, eu tinha 21. Então, assim, eu fiquei super feliz quando eu fiquei sabendo que era um menino, então, nossa... Mas era seu sonho um dia ser mãe? Sim, ou seu sonho primeiro era ser advogado? Olha, eu nunca planejei ser a primeira, eu tenho que ter a profissão para depois... ter os filhos. Não, eu acho que as coisas iam acontecendo, até porque estava tão enraizado aquilo em mim, que eu iria estudar, independente das circunstâncias, que não tinha problema. Que o casamento não era um problema, que ter filhos, né? Tanto que não foi, né? Então, o que aconteceu? Quando eu fui falar, né, com a Jandira, ela disse assim para mim, vai, se não der certo, você volta. Olha, que legal. E eu gravei aquilo. Eu disse, meu Deus, né? E foi o que aconteceu. Deu 3 meses, mais ou menos, depois que ele nasceu. Aí eu voltei. Pra casa da Jandira. Eu falei pra ela, eu preciso voltar. Não dá certo. Será que o que você acha? Só que agora eu tenho o Khalid. E daí ela disse assim, não tem problema, traga o bebê. Mas e a faculdade? Você parou? Eu parei. Uma das divergências foi essa. Tá. Que ele não queria daí que eu continuasse. Queria que fosse dona de casa. Entendi. Ele não queria que você estudasse, queria que você ficasse em casa. Dona de casa, eu te dou uma vida boa, por que você vai estudar? Entendeu? Mas era seu sonho, você falou, não, eu vou realizar e vai acontecer. Não vou travar, entendeu? E eu falei com ela, daí ele acabou aceitando no momento, não aconteceu nada, tudo certo, né? E aí... eu retornei. E daí retornei com o bebê. E o bebê foi a alegria da casa. Porque ela não tinha netos. Eles não tinham netos. Chegou o netinho. Nossa, então. Aí ficou netinho. Aí ficou. E ela. Vai voltar pra faculdade, hein? Que agora tem quem olhe o bebê.
Aí eu disse, ok. E eu amamentava tudo, daí parei de acho que com 4 meses, 6 meses, mais ou menos, parei de amamentar. Então, depois, eu acabei voltando a estudar. E aí eu voltei para a Unip. O sonho não acabou, o sonho continuou. Continuou. Só pausou ali um momento e depois continuou. Sim, aí eu fui trabalhar na academia do Giba. Beijo, Giba, que o Giba me deu uma super oportunidade também através de uma amiga minha, Malu. Um beijo. Então, o Giba, o que acontecia? Meu chefe, dono da academia, era aqui na Pompeia até, é aqui na Pompeia. Ele dizia assim, ó, você vai trabalhar aqui, só que assim, é o seguinte, eu vou te ajudar, você vai voltar a fazer direito. Porque eu vejo que você é uma menina dinâmica, uma menina esforçada. Vamos lá. Qualquer coisa eu abato do imposto de renda. Ele brincava assim. Era muito legal. Muito bom. Muito bom. E ele dava muito valor a essas pessoas, porque ele tinha vindo do Paraná também. Eu acho que tinha um lance também. Tipo, meio que todo mundo tinha uma história ali. Todo mundo tinha uma história que foi se juntando. Legal, Isso. legal. E aí, ele falou, ó, quanto que é a faculdade? Ah, é 300 e pouco. Então é o seguinte, vou te dar teu salário e tu vai trazer o boleto pra mim, da faculdade. Você acredita? Ele pagou sua faculdade, o restante Não. dela. Aí teve outro problema. Sempre tinha problemas. Pô, na hora que tá tudo bom, de repente acontece Fora que eu tive que coisa. começar tudo de novo. Porque a Unip disse que eu não tinha trancado, que não tinha trancado. Aconteceu algum problema lá que ela falou, não, agora começa tudo de novo. Aí vai a Karina voltar pro primeiro semestre de novo. Sério? Eu tinha feito 3 ou 4, voltar pro primeiro. Fui lá, voltei pro primeiro. Estava na Unip Paraíso. Aí, ok. Aí, olha só meu trajeto. Eu saía da Vila Monumento, 4h30 da manhã. 4h30 da manhã, na Dom Pedro. Você conhece Dom Pedro? Perto do museu, aquela rua escura. Caramba. Eu pegava o Pompeia ali, o Lapa, não lembro, 474. E eu ia e deixava o bebê, né? Aí eu fiz um acordo com a Jandira, que eu ia pagar ela, né? Tudo de certinho, né? Eu ia dar um valor a ela para não ficar, né? Ajudar nos custos, né? Claro. E aí eu trabalhava na academia até mais ou menos umas 17h30. E eu já fazia esse horário porque eu queria mesmo para ganhar mais. E o Giba ajudava ali, né? Começou a ajudar com a faculdade, né? Com os boletos. E ia para a faculdade e voltava às 11 da noite. Então o período que você tinha foi pra assim. Ficar com seu filho era madrugada. Era madrugada. Sim. Nossa. Era madrugada, ele era muito pequeno. Foi muitos anos Foi assim. muitos anos assim. Então, assim, no quarto boleto, a gerente da academia implicou que ele estava pagando, e ela falou para ele que ele não devia pagar a faculdade de funcionário, porque ele estava pagando para depois ele perder o funcionário. Caramba. Ela nem vai lembrar de você, você vai... Isso é que eu fiquei sabendo. Ela nem vai lembrar de você, você vai pagar a faculdade dela, ela vai sair, vai... Né? Ela foi persuasiva com ele. Foi persuasiva com ele. Ela tinha muito poder de persuasão com relação a ele, sobre ele. E aí, ele chegou, me chamou lá. Foi o pior dia da minha vida, um dos piores. Ele disse para mim, você me desculpe, mas está aqui o boleto, eu não vou poder pagar. Aí o mundo caiu na minha cabeça. Porque eu disse, meu Deus, o que vai ser de mim? Eu tenho que pagar para alguém ficar com meu filho, que é a Jandira, alguém que é muito importante para mim. Como eu vou chegar e vou falar para ela que eu não posso pagar ela? Não, isso é fora de cogitação. Eu tenho que pagar para morar. Não, fora de cogitação também. Tem que pagar a faculdade. Não. Aí... Tem que pagar o transporte. Tem que pagar a alimentação. Não, a alimentação não existia, né? Porque eu comia quando eu podia. Era em casa, tinha que esperar chegar em casa. Era antes de sair de casa e não tinha lanchinho na faculdade, não tinha nada. Caramba. Era na academia que eu comia tudo. Tipo, praticamente... Comia, assim, um lanchinho, né? Que ainda eu comia na academia, porque lá vendia. Mas depois tinha que pagar no final do mês. Era tudo um problema, tudo enrosco. E aí, enfim, quando ela fez isso, e ele me falou, eu disse, poxa, foi ela, né? Que pena e tal, não sei o quê. E eu já estava com problema também, né? Ali com... a pensão não dava, e às vezes ele não pagava, porque ele dizia que eu usava a pensão para fazer direito. Olha só. Acontece muito isso, né? Muitos pais falam que... Para fazer a faculdade. Que as mães usam o dinheiro não só para o filho, mas também para fazer algum meio. Para fazer a faculdade. Assim, eu vou te fazer uma pergunta que até...
Curioso, assim. Você acha certo que a mãe pega o dinheiro da pensão e use para pagar um aluguel ou para pagar alguma outra conta dela? Ou você acha que não? Que 100% do dinheiro tem que ir pro filho? Porque assim, ó, vou te explicar como que eu vejo. Eu vejo assim, às vezes você paga, vamos lá, meio salário, 30% de salário, ou 400 reais. Que é, né? 400 reais. Você consegue. É difícil manter um filho com 400 reais, mas às vezes a mãe tá na faculdade, tá fazendo algum curso, alguma coisa assim, que também vai beneficiar pro próprio filho deles, próprio filho dela e dele, né? Então, assim, às vezes o desvio do dinheiro não só pro 100% para a alimentação do filho, alguma coisa assim, mas algo que seja em prol do futuro da criança, né? E eu acho isso muito justo e muito certo. E assim, depende do valor, né? O valor que, por exemplo, ele ajudava era um valor que não tinha como eu pagar a faculdade e sustentar nosso filho e ter onde morar. Então já começava por aí. Então o argumento dele caía por terra, porque não tinha como. Entendeu? E nessa época estava o problema e o meu chefe estava me ajudando mesmo, né? Ele estava me ajudando tanto que ele começou a ajudar uma outra funcionária também na mesma época e foi cortado por conta da gerente. Então, assim, não tinha como subsistir com o valor da pensão na época, nem direcionado a ele. Porque, por exemplo, eu ganhava 400... ele ganha, a pensão é dele, né? 400. Eu ganhava 1.600. Aí eu já ganhava um pouquinho melhor, uns 1.600, 1.400. Que era que é a realidade daquela época. A realidade daquela época. Eu fazia 2 turnos. Uhum. E só que eu pagava somente assim para a Jandira cuidar, na época, um exemplo, 800. Então era metade, né, do que ele dava, entendeu? São Paulo é muito caro. Muito caro. Então, assim, e aí teve esse problema aí, né, também. Daí até que parou de pagar, depois de um tempo parou de pagar de vez, e eu disse, deixa. E assim, era muita diversidade, era muita. E como que você fez, então, para poder vencer tudo isso? Aí o que aconteceu? Nessa segunda vez... a segunda vez que eu tive que parar novamente, porque o meu chefe não conseguiu mais continuar, depois de, acho que 1 ano e pouco, eu consegui reiniciar numa outra, por bolsa, que foi que eu me formei. Então, assim, o que acontece? Foi por bolsa. E bolsa, assim, de 80%, que 20% eu tinha que pagar, né? Obviamente. Ok. Foi isso que te ajudou. Mas a terceira faculdade. Demorei 10 anos para me formar. Caramba! Mas eu me formei. 10 anos, tendo que... Aí depois, mais para frente, eu tive que morar sozinha, né? Porque também a Jandira teve que morar com a filha, né? E eu tive que morar também em outro lugar, com o Khalid. E a babá do meu filho era uma menina. E não tinha outra alternativa. Era uma menina que era filha de uma professora da escola, e era pagando escola, e era pagando os 20% da faculdade, e era trabalhando. Mas algo muito legal é que na própria academia, quando eu comecei nessa academia, quando eu estava 1 semana na faculdade de bolsa, que eu consegui, eu conheci o meu chefe do escritório, que eu fui estagiária, na academia, porque a minha amiga Beatriz Freitas, linda, maravilhosa, disse para ele: você é advogado, né? Você tem um escritório na São Bento, né? E ele disse: tenho. Ela disse assim: minha amiga aqui faz direito, contrata ela. Tipo, ela já chegou e falou assim: minha amiga aqui é boa, tá? E o sonho dela é estagiar, falou bem assim. Você estava estudando ainda, estava estagiando, né? Eu estava na primeira semana na faculdade. Estava trabalhando na academia. Quando você voltou, entendi. Na terceira faculdade. Caramba. Terceira universidade. Aí ela disse assim: contrata ela. Daí ele se interessou pela história. E eu fui conversando com ele, contando a história, que era a terceira vez, que agora era a bolsa. Então, ele falou assim: faz o seguinte, vai segunda-feira no meu escritório, no endereço tal, que eu vou pedir para o meu sócio te contratar como estagiária dele. Aí eu disse, ok. E eu corajosa, né? Estágio vai ser menos, mas eu vou.
Porque eu vou entrar na área do direito. Aí eu pensei comigo. Aí... Que era um escritório de qual... O escritório que eu trabalhei muitos anos. Olha, eu trabalhei de 2011 a 2018. Caramba. Mas era... Era um escritório de advocacia que não tinha área criminal, né? Que fica na São Bento, que hoje também, né, o meu escritório fica no mesmo prédio. Depois como que você chegou, então, na área criminal se você trabalhava... No civil. No civil. Porque eu sempre estudei criminal. Sempre. Em paralelo, eu gostava de ler livros de direito criminal e meu sonho era criminal. Então, o que eu fazia? E eles sabiam disso, né? Eu sempre fiz muito bem o civil. Explicando um pouquinho, aproveitar, vou pegar um ganchinho aqui. Explica um pouquinho pro pessoal como que é, assim, um pouquinho, qual que é a diferença do civil pro criminal? Porque tem muita gente que fala assim, eu quero fazer direito, mas muita gente não sabe quais são as áreas do direito. Ah, sim, sim. Bom, civil... é um direito entre particulares, tá? Onde uma pessoa física processa outra, uma pessoa jurídica processa outra. Pode ser física ou jurídica. Uma jurídica. Isso, ou uma jurídica com a seria física. Empresa. Sim, sim. Tá. É direito entre particulares. Essa é a civil. Essa é a civil. Com algo de patrimônio, pode ser na área de família, que também é civil, área de sucessões, inventário. Isso é direito civil. Tá? Você cobrar alguém, executar títulos. Então, tudo isso é civil. É regido pelo Código de Processo Civil e pelo Código Civil. Tá? O direito penal já é o Estado contra o particular. Penal. O penal. Por quê? Nós temos o direito penal. O direito penal é o Estado punindo aquele que cometeu o crime. Então, é uma relação entre Estado e particular. Então, criminalista seria o penal, que é essa parte onde o Estado, né, ele processa criminalmente, né, uma pessoa, né, comum que cometeu o crime, né? Para ela fazer isso, então, precisa do inquérito, né? Começa ali uma investigação. A polícia prende, sim, manda para a Polícia Civil, existe uma investigação, o delegado... Existe uma audiência de custódia, né? Para saber se a pessoa se encaixa na liberdade provisória ou não, ou então ela continua sendo... Na verdade, mesmo que ela tenha liberdade provisória, ela continua sendo processada, né? Mas tem gente que não pode. É entre a Polícia Civil e o Estado. Isso, a Polícia Civil... Não, a Polícia Civil manda para o juiz, né, de plantão, para que ele faça a audiência de custódia. E ele representa o Estado. Ele representa no Estado o juiz, né, Estado juiz. Ele vai verificar se a pessoa preenche os requisitos para liberdade provisória ou não. Se ela for reincidente, se ela não... Enfim, resumindo, se ela não preenche os requisitos, ela continua presa. Ou então ela vai responder o processo em liberdade. Mas não é porque foi solto que o processo acabou, né? Então vai continuar o processo. E aí, sim, aí vira... Ou o juiz converte para prisão preventiva, que aí é até o julgamento, que é até a audiência de instrução, debates e julgamento. Aí a pessoa precisa de advogado, precisa fazer defesa, né? Ah, entendi. Montar a peça, né? Que falam, né? Isso, defesa prévia, resposta à acusação. Você pode também impetrar um habeas corpus, né? Você já participou de várias audiências, assim? Várias. Sério? Muitas. Eu faço muito penal, né? Então, tem audiência direto, né? E tribunal do júri também, que é crimes contra a vida. E aí, é no tribunal que entra o promotor? Isso, em toda a audiência... até na de custódia, de instrução, debate e julgamento, tribunal do júri, tem promotor. O promotor, a gente chama ele de jus persequendi. Por quê no penal? Porque ele é o que persegue o réu, né? Ele vai querer que... Que o persequendi é em latim. É em latim. Ele vai querer o quê? Não que ele tenha compromisso com a condenação. O Ministério Público ele não tem compromisso com a condenação. Mas ele precisa, se caso for verificado que o crime ocorreu e que aquela pessoa cometeu o crime, ele quer, sim, ele é o Estado ali que, né, ele é o fiscal, né, da lei, né, que vai querer realmente que a pessoa seja punida pelo crime, né? Ele é a acusação, né? A gente vê muito pela internet também. E assim, tem como também, se você quiser participar de uma audiência, tem como você ir lá assistir, não tem? Tem como. E assim,
a gente vê muito o papel do promotor acusando, mas Sim. assim, aí você vê o promotor contra o advogado e Sim, tipo, é muito são difícil debates ser que você olha assim, advogado. você fala, caramba, Sim. sabe? É um E é meio que muito quase difícil. xingando o outro, Sim. surreal. Tipo, aquela briga, você olha assim, você acha que os dois vai sair na mão Vai. e de repente Aí depois da toma um audiência, café. estão tomando café. Tomando café junto. É assim. Porque Isso a já aconteceu com atuação. você? Já aconteceu de promotor. Ali tem aquela, né, aquela deselegância ali, né? O promotora. E depois a gente sai, a gente finge que nem. Não é que finge, é que a gente vê que a gente está no exercício da profissão. Consegue separar bem a profissão do pessoal. A gente separa, porque é o exercício da profissão, não é eu contra ela contra mim. Não. É que cada um está exercendo seu ofício ali, né? Eu de defensora, né? Dos direitos, né? Porque isso é muito importante. Nós não defendemos, vamos dizer assim, o crime. A gente não é a favor ao crime. A gente defende o direito da pessoa humana, né? Então, assim, nenhum criminalista é a favor do crime. Nenhum. Não é isso. Né? Ele quer que realmente a pessoa cumpra a pena como está estabelecido, sem nenhum tipo de exagero, entendeu? Sem nenhum tá ali tipo... é meio que tipo assim... de equívoco. Tá, se ele tá condenado e ele vai cumprir, mas você está ali para tentar defender o máximo possível que ele seja também resguardado. Exatamente. Porque ele tem que cumprir no tempo certo. Imagina, né? Como advogado de execução. A execução é depois que ele já está sentenciado. Se você não ficar ali fiscalizando o lapso de progressão, o advogado é muito importante em execução penal, porque o preso pode ficar mais tempo do que deveria também. Por quê? Porque o Estado ele não tem como fiscalizar todos os sentenciados assim de maneira muito efetiva. Então, por exemplo, eu já vi casos de pessoas me procurarem quando eu vi o lapso para a progressão, para o aberto, para a pessoa ir para a rua mesmo, continuar só assinando no fórum. Já tinha passado 7 meses. Que ele estava preso. Ele poderia ter saído para a rua. Ele já poderia ter Mas saído. Aí, só que o que aconteceu? Isso? Ele estava, talvez, com o defensor público e eles têm muita coisa também para fazer. Entendo perfeitamente, porque ele é público, advogado público. Então, assim, e acabou passando. E ele estava lá. Quer dizer, ninguém chegou ali e disse, ó... Entendeu? Já venceu sua pena aí, viu? Pode... Caramba. Tem direito a livramento condicional, tem direito à progressão para o aberto. Então, assim, resumindo... o advogado criminalista defende o direito. E isso precisa... Sabe por quê? Porque enquanto é com o outro, você não se importa. Mas e quando é com alguém da sua família? Caramba, deve ser bem complicado. Porque... não sei se... Um deles foi... talvez ali Thomas Hobbes, que disse que nós somos educados, nós somos civilizados, né? Mas a gente tem instinto, né? Temos instintos que a gente pode estar assim para a pessoa cometer o crime. Então, assim, todo mundo pode, né? Claro, além de violenta emoção, uma injusta provocação da vítima, tem N fatores que alguém pode... Tá, e você já defendeu alguém assim que você olhou e você falou, caramba, esse caso é meio complicado de defender? Sim, já. Já neguei de defender. Você já negou de defender? Já neguei, porque assim... eu acho que tem meios cruéis que você fica meio assim, sabe? Meio pensativo. Por exemplo... Chegou um caso que era um roubo, uma extorsão mediante sequestro, né? E a vítima era um motorista de Uber. E o indivíduo que foi me procurar havia deixado a vítima no porta-mala. E a vítima tinha um sobrepeso e ela estava muito apertada. E ele foi muito cruel, porque ela estava batendo. Para poder... Ele achou que ia morrer. Eu lembro do depoimento dele, assim, lendo, que ele achou que ia morrer. Então, eu acho assim... Ele conseguiu sobreviver, a vítima conseguiu sobreviver, graças a Deus. Mas, assim, foi um caso que eu disse assim, olha, vem cá, tu não vai sair dessa vida, não, tá? Você não é só ladrão,
você deveria procurar um psicólogo forense, alguém aí para te ajudar, porque você vê o sofrimento de uma pessoa e você não simplesmente deixa lá. Eu disse assim, não, eu prefiro me interessar pelos casos mais, sabe? Que você sabe que eu sei que eu consigo consigo resolver de uma forma certa, correta. Que você pode sentar e dormir tranquila, me posicionar. Eu disse, não, e assim, não quero. E você consegue... Você tem esse contato com todos eles? Com todos assim? eles. Inclusive, eu tenho uma história muito engraçada, né? Sério? De um contato, assim, que eu tive com um preso, sentenciado já, e a sentença dele, assim, é, tipo, absurda, sabe? Foram 3 homicídios e uma tentativa. Caramba! E eu tô fazendo a execução dele lá na época, e ele estava preso em Campinas, né, na época, e ele disse assim, eu tô no semiaberto, né, a doutora sabe e tal, então eu não tô na penitenciária, e eu tinha que levar o cálculo para ele, o recálculo, porque ele tinha muitas remissões, e a gente cuida disso, das remissões por trabalho, por estudo. E aí eu disse assim, olha, eu vou lá... Cada 3 dias trabalhados ganha a cada 3 dias trabalhados e estudados, né, você consegue a remissão de 2, essas coisas. E aí eu peguei e falei assim para ele, vou levar o cálculo, então, né? Tá legal o cálculo de 2035, passou para tipo 2029. Nossa, ele tava condenado até 2035. Um exemplo, né? Caramba, beleza. Não, mas ótimo. Assim, baixou muito. Entendi, né? entendi. E aí eu falei, ele vai ficar feliz, né? Vou levar lá o cálculo para ele, né? E eu cheguei lá, e só que assim, ele tava com a roupa da penitenciária, né? Todo identificado, só que ele estava na oficina onde ele trabalhava, que era perto do centro de Campinas. Aí você foi até lá para poder E eu fui até lá entregar. falar com ele sem segurança nenhuma, sem a SAP fazendo a minha segurança, porque quando eu vou na penitenciária, a SAP tá lá, né? A Secretaria de Administração Penitenciária. Aqui de São Tem Paulo. os agentes, né? Sim. E aí eu fui sem segurança nenhuma. Simplesmente eu fui lá entregar o cálculo para ele. E ele era um preso considerado de alta periculosidade, né, na época. Caramba, você não ficou com medo, não? E aí ele pegou e disse assim, não, porque eu falei, pô, é meu cliente, né? Assim, aí, até o momento não. Aí ele falou, doutora, você compra uma feijoada para mim, por favor, porque eu tô morrendo de fome. Eu disse, claro, compro sim. Fui lá. No bar do ladinho, pedi uma feijoada. E eu deixei o cálculo com ele. Ele não podia sair da... Até então eu achei que ele não podia sair da mecânica. Aí eu entreguei o cálculo, entreguei a folha do recálculo para ele e fui lá comprar feijoada. Quando eu tô lá comprando a feijoada, eu só sinto uma cutucada assim no meu ombro. Quando eu olho para trás, era ele. Eu disse, assim? meu Deus, na hora me passou 1000 coisas na cabeça. Eu disse, Senhor, agora ele saiu da mecânica, veio aqui, eu tô aqui no bar e eu tô sem segurança nenhuma, o que esse homem vai fazer? Será que ele não gostou do cálculo? Caramba! Meu Deus! Eu fiquei muito... Ele... Uhum. Caramba! Aí eu fiquei com medo, né? Porque era uma situação ali, né, que eu não podia... O que eu ia fazer? Não tinha ninguém pra Não tinha ninguém pra me proteger, né? Mas deu tudo certo. Daí ele, nossa, eu vim pegar a feijoada que eu já vou voltar lá. Ai, ufa. Então doutora, compra uma feijoada ali pra mim, eu tô sem dinheiro aqui agora, então eu gosto. Foi bem isso, né? E aí, tipo, beleza. E ele, obrigada aí, doutora. Pô, tu é das nossas aí, obrigada aí, não sei o quê. E saiu, foi embora. E obrigada pelo cálculo, entendi. Tá. Aí deu tudo certo. E assim, mas foi uma questão que eu fiquei numa situação meio difícil, entendeu? Caramba, então você já defendeu gente que você já ficou com medo? Já. Você já teve várias histórias, você tem uma história de vida que é tipo do começo ao fim, muito altos e baixos. Sim, muitos. Você já defendeu... Ou você já conheceu algum famoso também no meio desse caminho? Tô sabendo. Sim. Talvez não pode falar o nome, mas eu já advoguei, sim, para famosos, né? Será que foi através deles que tá vindo assim o seu sucesso? Porque você tá vindo numa ascensão muito grande. E tá bonito, tá legal de ver isso. Eu já tive, né, alguns clientes, sim, né, famosos, né? E até foi... porque eu comecei a trabalhar no Rio de Janeiro, na época, até administrando alguns imóveis de umas clientes minhas que moram fora do Brasil, e elas têm imóveis. E aí acabou que eu conheci um outro escritório, né, o pessoal de um outro escritório,
E eles me chamaram, começou assim, né? Eles me chamaram para atuar num caso de grande repercussão. E é uma história até bem engraçada, porque eu falei assim, nossa, né? Um caso de grande repercussão, né? A televisão vai estar lá, né? Na delegacia e tudo, né? E eu fui com o doutor, né? Que estava juntamente lá no caso comigo. E chegando lá, todas as televisões, todas as emissoras estavam ali. Todas as emissoras, no caso CNN, que vocês SBT. estavam. Sim, os carros, né? As câmeras, tudo aguardando a chegada do meu cliente. Caramba. E eu assim, né? E aí, na época, meu marido foi comigo, né? E aí a gente foi lá, aí teve um interrogatório, né? Só que as televisões não podem entrar, né? Então, o que elas faziam? Elas ficavam para fora do vidro. Sair. Esperando sair. E aí, o meu cliente saiu, meu marido atrás dele e eu atrás. E aí, saiu no Jornal Nacional. O meu cliente, filmaram bem, focaram bem, né? O meu cliente e o meu marido. E eu, que era advogada do caso, não saí. Mas seu marido também é advogado. Não. Desse caso, não. Ele, na verdade, ele estudou, sim, né, direito, mas ele não estava atuando. Eu que era advogada do caso. Entendi. Então vocês estavam todos juntos e ele já levou... Não, pô, tipo... Você defendeu ele e ele levou o crédito, né? Entendi. Ele levou o crédito. Então, assim, na época eu fiquei muito pé, né? Eu falei, não acredito, cara. No Jornal Nacional, na Band, na Record. Pô, comecei agora e de repente já estourei, mas de repente estourei o outro também. Mas foi muito legal. Depois a gente riu, né? Mas foi engraçado porque a advogada do caso mesmo não saiu, né? Caramba. Mas eu devia ter saído atrás mesmo ali do meu cliente. Ah, e detalhe, o meu colega também não saiu. Que também estava atuando no caso. Também estava no caso. Só saiu o cliente e o meu marido. Gente, que história, que história. E aí, assim, eu acho que tem muita história engraçada de casos, né? Sério? Tem muitas. Tipo, tem um caso que eu estava começando, da Polícia Federal do Aeroporto de Guarulhos. Caso muito bom. No seu começo de carreira? Bem no começo. Sabe aquele começo que você tá dura, que você não tem dinheiro? E você acha que a estrela vai brilhar naquele dia? Tudo começou. Aquele ali foi engraçado demais, porque assim, eu havia ido no aeroporto de Guarulhos defender um caso internacional de um tráfico internacional um dia antes, que eu também faço esses casos internacionais. Então, o que acontece? Eu fui atender um cliente e eu soltei o cliente. E a peruana que estava presa na cadeia da Polícia Federal junto com ele, lá na cela, falou com ei, me dá o contato da sua advogada. Porque ele foi pegar as coisas e ela achou legal que eu tinha soltado ele. Mas ela também estava por tráfico de drogas, não? Não, ela estava por evasão de divisa. Explica pro pessoal o que é evasão de divisa. Evasão de divisa, ela tinha... Por exemplo, você tem um dinheiro que você não declarou e você quer sair do país com esse dinheiro. Ela tinha $100 mil. Então ela tinha $100 mil guardado na cueca da não mulher, declarados. Na hoje, nossa. Pô, ela queria levar $100 mil do Brasil. Do Brasil pro Peru. Caramba. Sério. E aí foi muito engraçado esse caso, porque assim, ela pediu pra ligar. Ela pediu pra ligar pra mim. Porque lá na Polícia Federal. Ela Ela viu que eu tinha tido sucesso, né, no caso do traficante. Ela falou, eu sou evasão de divisa, vai ser fácil. Ela vai me defender, eu quero essa advogada aí. Aí o agente falou, olha, a dona fulana quer falar com você aqui. Ela falou que pediu para fazer ligação aqui, quer que a senhora venha aqui visitá-la. Que ela quer fechar um caso com a senhora. Eu disse, do que se trata? Ele, vem aqui, né? Não pode dar muito detalhe, né? Vem aqui, procura tal pessoa. Aí eu disse, tá. Aí eu virei pro meu marido e disse, e agora? Vamos lá no aeroporto de Guarulhos, que agora eu vou começar a atuar em aeroporto. Caramba, e brinquei então com ele. Na hora, eu peguei e disse assim, cara, minha vida vai mudar, cara. Porque se eu pegar esses casos internacionais, e eu toda cheia de esperança, né? E querendo ou não... São os melhores casos, assim, né? Vamos dizer, né? E aí, eu chego lá e digo, né? Vou atender a senhora, né, tal. E, o caso de evasão de divisa. Essa senhora aí, o agente para mim. Acho que não era agente, não. Era tipo um escrivão. Eu acho que é um escrivão da Polícia Federal.
E aí ele disse assim para mim, olha, essa senhora, ela tá detida por evasão de divisa, né? Então, ela estava com 100 mil dólares não declarados. Os outros 100 estavam declarados. Eu disse, espera aí, mas eram 200, então. Aí ele, só que 100 não estavam declarados. Aí eu disse, meu Deus, mas que dinheiro é esse, gente? Era R$3,70 na época, agora está mais, né? Mas era R$3,70, né? A conversão para o real. Eu disse, então caraca. Aí eu chego, dinheiro. aí ela falou, só que não sei o quê, foi para não sei onde. E na pochete dela a gente deixou uns dólares com ela, tá, doutora? Daí se ela quiser lhe pagar, não tem problema. Eu disse, ok. Entra eu e meu marido, que sempre me ajudando ali, né? Aí eu vou conversar com ela e ela assinando as procurações. E assinando mas ela falava procuração português? e assinando documento. Ah, não, mas antes disso ela toda humilde para mim. Doutora, falando em espanhol, né? Doutora, é que La Plata só tem 10 mil dólares. Tudo bem? Vou pagar? Ela queria te pagar com 10 mil dólares. Já no seu começo de carreira. Caramba. Eu falei 37 mil reais. Não passa nada, não Aí passa nada. eu disse assim, olha... Pero que sim, pero que não, pero que sim. Não, eu disse pra ela, tá, vou fazer pra senhora. Caramba. Como se eu cobrasse mais. Como se eu fosse cobrar mais. Vou fazer pra senhora. Mas Tudo então, bem. mas um crime de evasão de divisas, se a pessoa declarar posteriormente... Você tem que ir lá na Receita e mostrar... regularizar tudo pra pessoa poder sair do país. Porque, querendo ou não, às vezes você escuta falar de algum crime, aí você pensa que o crime é muito... Talvez hediondo, ou às vezes você fala assim, caramba, esse crime é um crime muito... por conta do nome, né? Por conta do nome, Do né? nome, Pô, evasão sim. de divisa, dinheiro, Sim. o que ela tá mexendo. Sim. Aí, de repente, se ela Quer conseguir... ser com dinheiro não ela declarado, conseguiu declarar na verdade. e mostrar e comprovar de onde que vem o dinheiro, a licitude. Sim, não, e se ela não comprova, ela tem que recolher, né? Ela tem que recolher também o valor, né? Mas esse dinheiro, da onde que ela... Não, era realmente ilícito. Era de um ponto, né, ali no braço. Ah, de vendas de roupas. De vendas e tal. Daí conseguimos o pessoal junta anos, regularizar, né? Quer dizer, conseguimos não, né? A outra advogada conseguiu, que daí que tá a história engraçada. O que aconteceu? Ela foi contando os dólares e colocando... Aí o meu marido foi colocando na perna. Pra pagar. Pagando e assinando a documentação lá. Aí, daqui a pouco, só escuto o agente chamando. Dona Fulana, tem advogada aí. Eu, putz, mas peraí, eu sou advogada agora do caso. Pô, ganhei 10 mil dólares, de repente eu perdi tudo? Aí, Não. aí eu olhei pro meu marido e disse, guarda. Os dólares, guarda Pelo logo. menos guarda aí, né? Que, Guarda de repente, se desistir, pelo menos é uns 30%, já tá na minha mão. Tá bom. Eu sei que chegou um moço que conhecia Assina logo. Não, ela já A tinha procuração. assinado. Ah, né? Então tô tranquilo. E aí, mas olha só, aí chegou um moço, que era ali do Brás, chegou uma advogada, e aí eu disse assim, e ela disse assim, e ela tremeu na hora, a peruana. E ela disse assim, doutora, cancele tudo, eu não posso. Vou lhe dar só diligência, não sei o quê. Eu disse, não. Cara, você foi assinou. Triste. Foi triste. Porque era a entrada dos honorários, 10 mil dólares, né? Era a entrada, porque depois eu ainda tenho que recalcular o que... Aí eu, senhor, não tá acontecendo isso. Aí eu lembro só do meu marido devolvendo os dólares para ela tirando, acho que ali, 300 dólares. Me dando, porque eu fui até lá. Sério. E o delegado me chamando, que o delegado desacreditou. O delegado, acho que era carioca na época. Ele disse, doutora, o que aconteceu ali, hein? Aí eu disse assim, então, aconteceu que ela me contratou e descontratou. Que sorte, que azar, pero que sim, pero que não. Aí ele olhou pra mim bem sério. Que merda, hein? Imagina. Pô, tô rico, tô pobre. Foi bem isso. Caramba. Cara, eu lembro. Pô, mas os 300 pelo menos já é alguma coisa, né? Pô, converti lá. Aí eu, 900 reais, eu acho, sei lá. Tá aí ótimo. eu disse assim... Mas eu fui chorando. Você não faz ideia.
Eu imagino. Além do mais no começo, hein? Foi. Nossa, que você fala assim, caramba, acabei de acertar Eu um, fui já vou acertar chorando. outro e de repente... Não, porque eu acertei um dia antes, pô, meu cliente tráfico internacional. Soltei. O cara ficou maravilhado, a família também. Já tinha recebido, né, um valorzinho. Mas esse daí era surreal, né? Ali para um começo de carreira. E naquela época também era muito bom, né? Um muito dinheiro bom, muito bom. claro. E aí foi isso, sabe? Bom, assim, eu acho que de cliente, assim, que foi engraçado também tem... Ah, tem um outro caso de um risco que eu tive, que eu senti um pouco de receio também, né? Que a gente estava falando, se você já teve medo, se foi uma situação. Caramba. Foi o caso que eu fui na delegacia, na Zona Leste, e numa carceragem, conversar com um preso. Só que o meu cliente estava operado. Então, ele não podia sair e vir conversar comigo. Só que eu fiquei sabendo que ele estava muito assim debilitado quando eu cheguei lá. E o carcereiro da delegacia, ele abriu todas as grades e, tipo assim, vai lá. Quer falar com o seu cliente? Vai lá. E me jogou pra dentro da carceragem. Tipo, vai lá. E fechou tudo de novo. caramba. E aí foi muito engraçado, porque a carceragem de delegacia é uma coisa muito surreal, né? A gente acha que a penitenciária é ruim, mas A de delegacia é a delegacia complicado. também é ruim. É horrível. E aí, o que acontece? Eu tô tentando conversar com o meu cliente e os presos de pensão alimentícia tudo solto atrás de mim. Só que é porque eles ficam... É prisão civil, né? Então eles não podem ficar dentro da cela. Só que assim mesmo, assim, era muito homem passando. Passa Você pra não lá, tinha passa pra medo cá. e- Imagina se um deles tivesse, sei lá, tido um surto ali na hora. Caramba. Tivesse um surto, né? E me pegasse de refém, sei lá, de alguma coisa. Eu fiquei pensando Poderia nisso. acontecer. E na hora passou um rato ainda. Então Quê? eu tava assim... O rato? O rato, os presos e eu tentando conversar. Então, a sua audiência vai ser... Vai ser... Aí o rato... sim, os... Ah, não, doutora, não liga não, isso é o Mickey. E eu lá, sem proteção nenhuma, e o rato. Caramba. E eu falando com o cliente, e os de pessoa alimentícia atrás, tudo solto. Putz, E mano, eu que assim... história. Aí quando eu voltei, né, eu bati lá, ele ainda demorou pra abrir. Aí ele veio, eu disse... Poxa, Tu é foda. porra, Luiz. Era Luiz o nome dele. Dá pra falar Caramba. Luiz, que é o primeiro nome. Porra, Luiz. Você deixou Sério? entrar e foi lá e nunca Você foi na fez Disney, mas isso? conheceu. Aí ele, doutora, a senhora não é criminalista? Ainda falou assim pra mim. Eu disse, pois é, mas ali tava uma situação meio difícil, porque era o rato, eram os Caramba. presos aqui civis, tudo bem. E eu tentando conversar com o meu cliente, não tinha como me concentrar. Doutora, ó, cheia de histórias. Cheia de história. Uma história de vida incrível, maravilhosa. Certo. Muita história de verdade. E eu acho que se a gente tivesse um dia inteiro, acho que seria pouco pra gente conversar e ver o tanto de história Muita que tem. história, muita. E que coisa maravilhosa. Sim, para fechar, eu fiz pós-graduação, né? E o mestrado tendo as meninas, né? Ainda veio as meninas, né? Você tem mais... Sim, eu tenho 3 filhos. Caramba, que legal. E um menino e 2 meninas. Então, assim, o recado que eu quero deixar é que não importa. Nós, mulheres, nós podemos tudo. Nós temos que acreditar no nosso sonho, fazer acontecer, né? Como eu sempre estou na luta, sempre tentando ajudar minha família, que hoje eu posso, né? Ainda dar uma ajuda, graças a Deus consegui trazer minha mãe, tenho as crianças e nada foi impeditivo, entendeu? Nada foi. Claro que a gente tem uma rede de apoio sempre, né? Quando a gente está ali estudando, mas assim, nada foi impeditivo. Né? A gente tem que sempre acreditar, que sempre Deus vai enviar um anjo. Eu falo que as pessoas boas se reconhecem. Sabe, Que coisa aqui, a boa. gente se reconhece aqui. E eu tive a ajuda de muita gente. Enquanto alguns queriam me derrubar, outros me estendiam a mão. E esses que estenderam eram muito mais fortes, porque eles eram bons. Coisa boa, Né? que coisa maravilhosa. Deixa seu Instagram pro pessoal. Meu Tem que Instagram, segue lá, Karina ADV Criminal. Karina Arakaki. E é isso aí, pessoal, ó. Se você quiser saber mais dessa pessoa maravilhosa, a gente vai convidar ela novamente, porque isso aqui é só um pouquinho de todas as histórias. A gente quer saber mais, a gente quer saber tudo. E eu ainda quero Certo. saber mais e mais histórias, porque tá sendo um prazer conversar com você. Karina, Muito obrigado por muito tudo, doutora. obrigada.
Eu que agradeço, foi um prazer. Que coisa boa. Foi muito bom. E é isso aí, pessoal. Fechando hoje o podcast mais uma vez. Não perca tempo, já corre lá, já se inscreve no canal aí, já ativa o sininho aí, já deixa seu comentário aí, o que você tá achando do podcast. E coloca lá nos comentários quem você quer ver aqui no podcast, quem que você quer ver aqui sentado nessa mesa onde a doutora está sentada nesse exato momento, para a gente poder entrevistar e ter histórias incríveis igual a gente está tendo a dela, doutora Karina Arakaki. Pessoal, muito obrigado e forte abraço para todos vocês, podcast do Brasileiro.